Bem-vindos de volta ao Narrativas Curiosas. Hoje vou mostrar um filme de romance e ficção científica de 2016, intitulado Passageiros. A nave interestelar. Avalon viaja pelo espaço em direção a um mundo colonizado, chamado Homestead 2. Todos os seus aposentos estão vazios. A nave está no piloto automático. Os 258 tripulantes, assim como os 5.000 passageiros, estão em hibernação. De repente, a nave atravessa um cinturão de asteroides que enfraquece seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um enorme asteroide. Ele atinge a Avalon, causando várias falhas. O sistema inicia reparos automáticos, mas uma das cápsulas de hibernação é ativada. O passageiro despertado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula se abre e um sistema automatizado o ajuda no processo de despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa e que faltam apenas 4 meses para chegar a Homestead 2. Dizem que ele poderá aproveitar os luxos da nave enquanto espera. Jim recebe instruções sobre seu cartão de identificação, sua cabine e as atividades principais antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas da nave, ele se arruma, deixa a cabine e entra numa sala de aula automatizada destinada a um grande grupo. Jim parece ansioso enquanto o holograma explica a situação na Terra. Superpopulada, cara e superestimada. O holograma pede que ele guarde as perguntas para o final, mas Jim insiste em saber por que está sozinho. Ele percebe que o holograma não pode responder e sai em busca de outras pessoas. Chega ao saguão principal da nave, também vazio, mas um balcão de informações automatizado oferece ajuda. Jim pede para falar com alguém de verdade, e o sistema o encaminha a um comissário. Ao chegar lá, não encontra ninguém e solicita falar com o capitão. No passadiço, mesmo sem poder entrar, ele vê que nenhum membro da tripulação está acordado. Jim vai ao observatório e descobre que a nave ainda está a 90 anos de Homestead 2. Ele entende que acordou cedo demais, volta correndo ao saguão e envia uma mensagem à Terra, pedindo orientação, pois não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicação informa que uma resposta levaria cerca de 55 anos. Devastado, Jim vaga pela nave até encontrar o bar, onde vê outra pessoa. Conversando, percebe que é um androide chamado Arthur. Jim tenta descobrir mais, mas nem consegue explicar ao androide como é possível ele ter despertado antes da hora. No dia seguinte, Jim vai à cantina e percebe que quase tudo no cardápio é reservado para passageiros da classe ouro. Ele pega um café simples e tenta consertar sua cápsula de hibernação. Depois de juntar as ferramentas, deita-se na cápsula, mas nada acontece. Em seguida, tenta acessar as câmaras da tripulação, também sem sucesso. Pequenas falhas surgem pela nave. Jim volta ao bar para beber e conversar com Arthur. O androide o incentiva a explorar as áreas exclusivas da classe ouro. Jim experimenta restaurantes, jogos, entretenimento. Mas com o tempo, sente-se cada vez mais miserável por estar sozinho. Certo dia, embriagado, ele vagueia entre as cápsulas e encontra uma eclusa com trajes espaciais. Ele se equipa, abre a porta e fica maravilhado com a vista. É o único ser humano consciente vivendo aquele momento. Jim solta os ímãs das botas e flutua no espaço, arrasado. De volta, pensa em acabar com tudo, mas desiste no último instante. De repente, vê uma mulher em um dos pods, Aurora. Ele pesquisa seus arquivos e ouve sua entrevista de passageira, ficando encantado. Mais tarde, sentado ao lado da cápsula, continua ouvindo. No bar, lê seus textos e comenta com Arthur. Jim fica obcecado com a ironia. Buscou uma vida melhor, acordou cedo, encontrou a mulher perfeita, mas ela está fora de alcance. Jim pensa em acordá-la. Fala disso com Ardor, que não entende o dilema moral. Se ele a despertar, a condenará a morrer ali. Jim resiste, mas não consegue esquecer. Um dia decide ativar o pod de Aurora. Ela quer voltar para a cápsula, mas Jim explica que não há como retornar à hibernação. Eles voltam ao saguão e ele sugere que ela descanse. Aurora sente pena por ele ter passado mais de um ano sozinho. Jim, arrependido,
Pede a Arthur que não conte que foi ele quem a despertou. No dia seguinte, Aurora pesquisa sobre as cápsulas, enquanto Jim se junta a ela para o café da manhã. Ela descobre que Jim come o mesmo prato há mais de um ano e consegue um menu da classe ouro para ele. Ela continua tentando soluções, mas Jim já perdeu as esperanças. Aurora vasculha a enfermaria e documentos de pesquisa, chegando aos aposentos da tripulação. Jim nota mais falhas pelo navio. Com o tempo, Aurora aceita a situação e tenta viver. Escreve, corre, nada. Ela entrevista Jim, que explica ter ido à colônia para construir uma nova vida. No observatório, Aurora revela que comprou um bilhete de ida e volta. Queria viver um ano em Homestead 2 e voltar à Terra para escrever a maior reportagem de todos os tempos. Aos poucos, ela desiste de consertar o problema e Jim a anima. Dançam, vão ao cinema, jogam basquete e conhecem Arthur. Ela relaxa, mas logo lembra da situação. Jim sente-se culpado. Mais tarde, Aurora encontra uma miniatura do Chrysler Building que ele construiu para ela. Eles saem para um encontro, jantam, compartilham histórias. Ela conta que o pai morreu quando era adolescente. Depois vestem trajes espaciais e fazem uma caminhada no espaço juntos. Flutuam lado a lado, retornam e se beijam. Passam a viver como casal. Aurora muda-se para o quarto dele, escrevem, correm e exploram juntos. Jim encontra o setor hidropônico e lhe traz flores. Quando passam por uma estrela gigante vermelha, comemoram o aniversário de Aurora em um restaurante e no bar. Enquanto Jim prepara um anel, Arthur, sem saber, revela a Aurora que foi Jim quem a acordou. Ela, furiosa, o confronta e foge. No dia seguinte, quando Jim tenta falar com ela na cantina, Aurora sai correndo. Desesperada, ela invade o quarto dele à noite, batendo e chutando, tomada pela raiva. Jim tenta explicar-se pelo sistema de comunicação, mas Aurora não aceita. Ele confessa que se apaixonou, mas ela não consegue perdoá-lo por ter tirado sua vida. Certa noite, enquanto Jim está em sua cabine, outra pane acontece. O sistema principal da nave desliga. Mais tarde, o elevador também falha. Aurora encontra uma árvore que Jim plantou no saguão e percebe mais problemas na cantina. De repente, ambos ouvem a voz do chefe de convés, Gus Mancuso, perguntando quem plantou a árvore. Eles correm até o saguão e encontram Gus. Contam-lhe toda a situação e ele estranha 3 cápsulas terem falhado. Gus os leva até a ponte e confirma problemas sérios, mas é preciso verificar os sistemas manualmente. Ao sair da ponte, um robô quase cai sobre eles. Gus explica como coletar os dados. Depois, ele inspeciona as cápsulas e descobre o que Jim fez com o pod de Aurora, considerando isso terrível. Mais tarde, analisando as informações, ele sente-se mal. Jim chega com outro robô quebrado e Gus, debilitado pela síndrome de hibernação, tosse sangue. Levado à enfermaria, fica claro que não há tratamento. Naquela noite, Aurora nada na piscina quando ocorre perda de gravidade. A água sobe com ela, quase afogando-a. O sistema se restabelece a tempo e ela sobrevive. Os 3 voltam à ponte para entender o que acontece. Gus descobre que, 2 anos antes, um sistema crucial falhou. É preciso localizar o problema, pois toda a nave está sobrecarregada. Se não consertarem, o navio ficará condenado. Mas Gus desmaia, e Jim e Aurora o levam de volta à enfermaria. Gus está morrendo e lhes entrega sua pulseira de identificação, pedindo que salvem a Avalon. Em seguida, ele morre. De repente, as luzes ficam vermelhas e a nave treme. Jim chama a Aurora para ajudá-lo e correm até o setor de engenharia. Mas outro problema afeta o sistema de gravidade e até Arthur. Jim o desliga. Eles chegam ao reator e encontram uma brecha na fuselagem causada por um asteroide. Jim quase é sugado para fora, mas consegue fechar a escotilha a tempo. Percebem mais danos. O meteoro atingiu o computador do reator. Jim encontra peças de reposição e tenta ventilá-lo manualmente, mas o processo falha. Ele decide sair da nave para abrir a comporta do reator por fora. Antes, entrega a pulseira de Gus à Aurora, pois pode não voltar. Ela o ajuda a vestir o traje e pede que ele volte, dizendo que não pode viver sozinha. Aurora retorna ao reator, onde a temperatura atinge níveis críticos. Um estilhaço a fere no braço. Jim chega à porta de ventilação,
mas percebe que terá de segurá-la aberta manualmente. Ele pede a Aurora que acione o sistema, apesar dos riscos. Ela hesita, mas ele insiste que precisam salvar os outros passageiros. Ela finalmente o obedece. O reator estabiliza, mas os gases o lançam para longe, rompendo seu cabo de segurança. O oxigênio em seu traje começa a acabar. Jim avisa pelo rádio. A Aurora corre, pega outro traje e vai buscá-lo, mas o cabo é curto. Ela se solta, agarra o dele e consegue puxá-lo de volta. Na enfermaria, descobre que Jim morreu. Usando a pulseira de Gus, ela ultrapassa os protocolos médicos e o ressuscita. O pod médico o revive. A Aurora o perdoa. Mais tarde, ela conserta Arthur e juntos dão um funeral espacial a Gus. Jim mostra a Aurora que o pod médico pode funcionar como cápsula de hibernação e sugere que ela durma até o fim da viagem, mas ela escolhe ficar ao lado dele. Despertos, eles passam a vida juntos na Avalon. 88 anos depois, a nave chega a Homestead 2. A tripulação acorda e encontra o navio em um estado inesperado. A Aurora deixa uma mensagem contando a história da vida que ela e Jim tiveram enquanto todos dormiam. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir.